Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Hoje sem toda aquela maluquice do pilhado, né? Graças a Deus, eu sempre tô aqui eufórico. Mas hoje a gente começa aí o nosso programa, cara, lamentando muito a morte do Izquierdo. Jogador de 27 anos aí, teve aquele incidente no jogo contra o São Paulo, onde ele sofreu uma arritmia cardíaca, depois ele sofreu paradas cardíacas na ambulância, chegou a ficar 20 minutos tentando ser reanimado e foi aí que teve todo o problema. E o Izquierdo faleceu, né? Hoje de madrugada, né? Ele faleceu hoje cedo, o Izquierdo, e é uma notícia, assim, muito pesada para o futebol mundial, né? Um jogador de 27 anos, um filho que tinha aí 8 dias de vida no dia do jogo entre Nacional e São Paulo, no Morumbi. E realmente é uma notícia aí que impacta todo mundo. Um cara jovem, um atleta, não tinha histórico nenhum, nem os médicos, o Flávio Prado falou aqui no programa, nem os médicos sabiam como isso tinha acontecido com ele, pelo que viram ali diante de todo o quadro. E o Izquierdo faleceu hoje de manhã. Todos os nossos sentimentos aí para a família, para os amigos, o filho aí, 8 dias de vida, né? É muito forte essa situação. O cara tinha acabado de ser pai, foi homenageado aí em todo o futebol mundial, todo o futebol, Suárez lá nos Estados Unidos, futebol europeu também homenageando. Pelo jeito o futebol uruguaio estava parado, né, Bruno? E também vai seguir parado em solidariedade ao Izquierdo, jogador do Nacional que faleceu aqui em São Paulo. E elogios ao Caleri, tá? Que eu fiquei sabendo ontem num evento que eu fui com o Vamp, que o Caleri pagou o hospital do Izquierdo, tá? Ele ia ter que sair do hospital, era o Einstein que ele tava? Eu acho que era o Albert Einstein, que é o melhor hospital, né, aqui de São Paulo, o mais caro. Teria que ser transferido. O Caleri, jogador do São Paulo, pagou pro Izquierdo continuar no hospital. Foi a informação que a gente recebeu no evento. E, cara, que atitude do Caleri. Se já é um ídolo, é um cara que merece muito, porque nem devia ser amigo dele, mas ele estava no campo naquele momento, sentiu o impacto de tudo que aconteceu e o próprio Caleri pagou, bancou, o que deve ser caríssimo, a permanência do Izquierdo no hospital. E hoje ele faleceu aqui em São Paulo. A gente vai falar sobre esse assunto aqui com toda a mesa. Mauro, você acompanha muito o futebol sul-americano. O Izquierdo era um jogador promissor para ser um grande jogador? Não era. Ele tinha 27 anos, estava no Nacional. E mais um episódio desse no futebol, né? Isso serve para abrir o olho também, Mauro. O futebol tá ficando muito forte fisicamente e que pode gerar acidentes assim ainda maiores, porque os jogadores não param, né? A gente fala sempre do calendário. É sempre uma preparação física mais forte. É um jogo atrás do outro. É viagem, uma hora para altitude, outra hora, vamos dar um exemplo, para o calor do Rio de Janeiro, do Nordeste. A rotina do jogador de futebol tá cada dia mais pesada, né, Mauro? Agora, o caso específico do Izquierdo tem um outro detalhe que precisa ser mais discutido, especialmente no Uruguai. O secretário nacional de esporte deu uma entrevista há poucos dias e revelou que quando ele, há 10 anos, né, ele tinha 17, né, em 2014, dentro de um programa do governo voltado a futebol de base, ele passou por um exame e constataram uma pequena arritmia cardíaca. E a informação que circula é de que, segundo o El País, o jornal uruguaio El País, a família não sabia, e o Cerro, que era o clube dele na época, que é um clube de Montevideo, né, antes de ir para o Nacional, também não teria conhecimento. Então isso é grave, me parece, porque se houve a constatação de que ele tinha uma pequena arritmia, isso obviamente não significa que ele não pudesse jogar futebol, mas também significaria, creio eu como leigo, que seria necessário um acompanhamento específico desse jogador, mais exames, enfim. E pelo jeito não houve, né? Porque se o Cerro não sabia, se os familiares, os pais dele não sabiam, ele era um adolescente, como pode isso? Por que faz um exame, constata e essa informação não circula? Claro, é algo bem específico que merece uma discussão agora pela saúde dos demais atletas, né? Lá no Uruguai, eu estava conversando com uma pessoa que mora lá, inclusive, estava me explicando que lá, por exemplo, não tem ainda, o que aqui no Brasil tem desde que morreu o Serginho, que morreu também no Morumbi, né? A partir do problema que ele teve no Morumbi. Não havia, na época, esse cuidado que tem no Brasil. Não começa mais um jogo no Brasil sem ambulância, com o equipamento necessário.
lá, pelo que eu soube, não existe esse cuidado todo. Não fica em cada campo, cada estádio, uma equipe médica pronta, de prontidão para um atendimento de urgência. O que nos permite imaginar que se fosse no Uruguai, talvez ele nem tivesse atendimento, pudesse morrer no próprio gramado, né? Embora ele tenha passado por um momento até de praticamente o reanimaram no processo todo. Então, acho que é algo que vale a pena os atletas aqui no Brasil, todos nós, nos preocuparmos com uma atenção maior com isso, um cuidado cada vez maior com relação a isso, e do Uruguai mais ainda, né? Porque é terrível que isso tenha sido detectado e se essa informação não circulou, se cuidados necessários não foram tomados. O que eu quero dizer é o seguinte, talvez a morte dele pudesse ser evitada de alguma maneira se isso fosse mais investigado, né? Em algum momento, com exames periódicos. Será que eles fizeram? São perguntas que estão no ar. Mas que é necessário discutir, porque, especialmente lá no Uruguai, para que isso não aconteça mais, né? Para que outros jogadores que eventualmente tenham um problema... Porque, por exemplo, o caso do Eriksen. O Eriksen parecia que ele ia parar de jogar, voltou a jogar. Claro que ele está assumindo um risco, isso é óbvio, né? Mas ele passou por uma bateria de exames, ouviu diferentes médicos e tomou uma decisão. Pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou acompanhando no noticiário, especialmente de lá, me parece que o esquerdo não tinha essa noção. Porque os pais não sabiam, o ex-clube dele não teria sido comunicado. O Agüero, né, Mauro? Um exemplo é o Agüero parou na hora. Não, o Agüero parou e você vê que... Eu estava lendo um negócio do Agüero que ele foi... Tinha acabado de trocar de clube. Não, ele foi num programa fazer um podcast. Ele passou mal também, deu o problema da arritmia num podcast. Mas e se estivesse jogando? Pois é. Então, isso é um negócio muito sério, né? Tem que ter muito cuidado. O que você falou é verdade. A exigência física dos atletas é cada vez maior. Está ficando muito alto. Cada vez maior. Então, qualquer jogador que tenha um problema cardíaco, ele fica, evidentemente, mais sujeito. Que é uma coisa que o torcedor, às vezes, não entende. É chato falar isso, mas, assim, cara, não é possível a pessoa não entender. Que eu trabalho todo dia. Uma coisa, amigo, você acordar, trabalhar na sua função. Pode ser até um trabalho braçal. O atleta de futebol demanda ele de qualquer esporte, tá? De alto rendimento. Você está sempre além do seu limite. A maior mentira que existe é aquela coisa, esporte é saúde, esporte de alto rendimento não é saúde. Pelo contrário, acaba com a saúde. Acaba com as articulações. Joelho, quadril, cotovelo, dependendo do vôlei, né? Ombro. O atleta do vôlei. É saudável você ficar dando 300 porradas numa bola a 3 metros de altura, que os caras saltam até mais do que isso, né? Batendo. Ficar recebendo porrada com a bola batendo no seu braço e você, né? Claro que não. Isso não é saudável. Como para o jogador de futebol também, o impacto de um jogo de futebol. Futebol americano, né? Futebol americano, a quantidade de impacto na cabeça é enorme. Tem vários estudos e discussões dos Estados Unidos sobre isso. Então, assim, o esporte, o esporte de alto rendimento. Uma coisa é o cara que dá sua corridinha no parque, na praia, na esteira, bate uma bolinha de vez em quando ali e treina para manter a forma. Você está mantendo a forma. Aí o esporte é saúde, de fato. Você não está levando o seu corpo ao limite ou além do limite. Mas o esporte de alto rendimento exige além do limite. E por quê? Qual a diferença fundamental do trabalhador e do atleta? Você trabalha, você faz a sua função. O atleta está sempre disputando com alguém. Então, uma bola que é esticada, você corre, você não corre sozinho. Tem um cara correndo com você para alcançar essa mesma bola. Se esse cara estiver mais bem preparado que você, ele vai chegar na frente. E aí você vai fazer mais força para chegar. Se o coração não está legal, você está forçando. Você está forçando, né? De repente você até ganha na disputa. Até no treino, né, Mauro? É tiro até toda hora. Treino, toda hora. Então, assim, são vários. O jogador de futebol, ele acelera, reduz, dá vários piques durante o jogo. Então você tem que conduzir a bola, fazer os movimentos do chute, do lançamento, do passe. Você salta para cabecear. Você corre para fazer uma cobertura, para alcançar uma bola que é esticada no ataque. Então, são vários movimentos diferentes. Você muda de direção. O cara que corre 100 metros rasos, ele não muda de direção, ele corre 100 metros rasos. É uma explosão muscular absurda, o cara corre ali em 9 segundos, 8 segundos, não sei o quê. Mas ele não muda de direção, o atleta muda de direção, tem impacto. Então o futebol exige muito, como outras modalidades também exigem muito. Você tem aqui o futebol americano, que é mais ainda, né? O rugby, são esportes de altíssimo contato. O UFC, né, Mauro? Que os caras fazem aquela perda de peso. Eu fiz a realidade desses caras, eles falaram pra mim. Pra poder entrar na... Tiago, acabou o negócio de que esporte é saúde. Sim. Nessas modalidades, esporte de alto rendimento é o contrário. Não é saúde. Não é saúde. Então, acompanhar rigorosamente tudo que envolve o corpo do cidadão é fundamental, né, do atleta, né? E o coração é muito exigido por isso. Experimenta ficar. Corre, dá um pique. Agora dá um pique. Você e um outro cara correndo com você. Você tem que chegar na frente dele. Não precisa nem ser um pique. Faz o seguinte, dá uma volta no parque. Você é um cara mais bem preparado que você. Tenta acompanhar o cara.
O cara vai correr, tenta acompanhar. No início você vai acompanhar, daqui a pouco ele vai abrir. Se você tentar acompanhar, daqui a pouco o seu coração está falando assim, peraí, para com isso, não estou aguentando. Ele vai te mandar a mensagem, para. Você não consegue acompanhar. Agora imagina um atleta mal preparado no futebol, correndo para disputar uma bola com outro que está mais bem preparado. Ele vai dar mais do que ele pode, porque a torcida está cobrando. Correu, maluco, vai lá, divide essa bola, não chegou por quê? Correu para não chegar. Preguiçoso, né? Fazendo o corpo mole. O cara vai ser cobrado, então o cara vai dar. Então, por isso que é importante o descanso, a recuperação, o repouso. Por isso que o atleta hoje tem que ter consciência de que ele, fora do dia a dia, não cabe mais aquela coisa, eu fico na noitada, de manhã eu vou lá e jogo e resolvo. Não tem mais isso. Não consegue mais. Pode resolver um jogo ou outro, não consegue mais. Isso é coisa do passado, porque pelo que você falou, o esporte mudou, a exigência física é maior. Então, tudo isso eu acho que é importante refletir nesse momento, né? É lamentável, né? Eu acho que no caso da morte dele, com o menino, o bebê com 8 dias, né? Assim, o destino às vezes é muito cruel, um negócio muito... Putz, não dá, né? Não precisava ser assim, né? Aí eu fiquei pensando ontem, quando veio a notícia, falei, pô, não dá para ele só passar mal e assim, você parar de jogar futebol, não pode mais seguir a vida dele com a família dele, né? É muito duro isso, muito, muito triste. Bom, e aí, né, Bruno, eu acho que vale muito essa reflexão, e aí eu vou falar aqui, claro, acho que vale até a gente tentar falar com algum médico, talvez no programa de amanhã, algum cardiologista, porque sempre se questiona o calendário no futebol mundial. Mas se questiona pela qualidade do espetáculo. Se questiona porque os jogos estão ficando piores, porque os jogadores não descansam, porque os jogadores sofrem muitas lesões. Mas será que essas mortes recentes no futebol, a quase morte do Eriksen, como lembrou o Mauro César Pereira aqui, tem a ver também com isso? Porque se tiver a ver, chegou a hora do futebol. Claro, o futebol virou um negócio milionário, mas não dá para você colocar milhões à frente de vidas. Não dá. Se chegar a uma conclusão que essas mortes por coração, parada cardíaca, tem a ver com essa rotina bizarra que ganhou o futebol, algo tem que mudar. Eu não posso falar aqui como um leigo, porque, claro, eu preciso falar com um médico, cardiologista. Tem a ver. Se os jogadores tivessem mais descanso, se os jogadores não jogassem toda quarta, domingo, viagem, altitude, calor, seria menor a chance ou não? Ou isso é algo que já nasceu com a pessoa, se ele der um pique, talvez, em um jogo por semana, vai ser a mesma chance. Mas parece que sim, não era normal no futebol antigo a gente ter paradas cardíacas em jogadores de futebol. Sem dúvida, a exigência física é maior, né? Não dá para saber exatamente o que causou esse problema no esquerdo, né? No jogador do Nacional. Mas falando de uma maneira geral e também, claro, como leigo, eu não tenho dúvida que hoje se exige muito fisicamente e também emocionalmente dos atletas, que quando você não tem tempo para descansar, quando a cobrança é cada vez maior e cada vez mais direta, né? Hoje o jogador, antes num outro momento até da comunicação, e fala assim de celular, de rede social, ele não tinha uma cobrança instantânea. Hoje ele sai do jogo, ele já sabe o que as pessoas estão falando dele. Ele já no intervalo do jogo, no hábito, já sabe tudo. Pega o celular. Chega o WhatsApp, chega a mensagem, chega o cara vê comentário em rede social. Aí, como eu falei, não estou ligando isso ao que aconteceu com o jogador uruguaio, que não dá para saber. É um outro assunto. Mas eu não tenho dúvida que hoje a exigência física e mental no futebol é muito forte. E também na saúde mental isso deve ter um cuidado, que no momento que o cara ele joga o tempo inteiro sob uma pressão absurda de ter que o tempo inteiro entregar resultado, o tempo inteiro tem que ganhar jogo, o tempo inteiro tem que render o seu máximo. E não tem assim, e é viagem, é concentração, é viagem longa, é jogo. Ele não tem, às vezes, um tempo que é importante para qualquer ser humano. Hoje eu não vou fazer nada. Não diria nem assim o tempo também para ficar com a família, eventualmente para ir numa festa, para relaxar, para ir comer num restaurante. Mas um dia para o cara não fazer nada, relaxar. Hoje não quero saber se eu vou render bem, se eu não vou. Hoje é um dia para relaxar. A saúde mental, sem dúvida, é uma coisa que deve ser muito cuidada. E, claro, a saúde física acaba sendo uma consequência. A exigência física hoje é muito grande e a mental também, de não ter um tempo para relaxar a cabeça. Que, às vezes, esse excesso de jogos, ele te prejudica até no seu rendimento, não só por cansaço físico, mas também de você não conseguir se concentrar totalmente em todos os jogos, porque a sua cabeça está girando o tempo inteiro. Você não tem um tempo para parar, relaxar. Hoje eu só vou ficar de boa aqui, relaxado. Não, eu já jogo,
eu sou cobrado, no outro dia eu já estou pegando um avião para pegar uma viagem de 6, 7, 8 horas aí num torneio sul-americano, aí eu vou voltar, vou jogar de novo no fim de semana e tenho que jogar bem toda, senão eu vou ser cobrado o tempo inteiro. Isso é uma coisa que, principalmente na saúde mental, que deve ser observada, mas não será. A tendência é de aumentar o número de jogos, e aí não falo do futebol brasileiro, no futebol mundial. Você vê, a Copa do Mundo ela já vai ser muito maior do que ela é. A Eurocopa aumentou recentemente de 16 para 24 seleções, são mais jogos. Liga dos Campeões, vai ter 2 jogos a mais a partir dessa temporada. São 8 jogos na fase inicial, que não é mais fase de grupos, que não vai ter mais grupo. É uma fase inicial ali com 8 jogos para cada time, para depois ter o mata-mata. Vai ter, a partir do ano que vem, a Copa do Mundo de Clubes, com 32 clubes. Ou seja, se pegar até o calendário europeu, que é teoricamente mais leve. 2022, teve Copa do Mundo, beleza. 2023... acabou a temporada, eles entraram de férias. 2024, esse ano, foram jogar a Eurocopa. Alguns foram jogar a Olimpíada. Teve jogador que jogou as duas. 2025, Copa do Mundo de Clubes. 2026, Copa do Mundo de Seleções de novo. Aí só vai ter um descanso em 27, aí volta tudo. 28 Euro, 29 Copa do Mundo de Clubes, em 30 Copa do Mundo. Então a tendência é aumentar. Eu acho que nesse momento não há essa preocupação. Há preocupação em ter mais jogo e entrar mais dinheiro. É isso. O cara mandou aqui pra mim, lembra do Ferré também, né? Que era do Benfica, jogador húngaro. Andando, caminhando, né? Sim. Dentro do campo, jogando. Eu acho que tem que começar a ver algumas entrevistas aí com cardiologistas. Eu mesmo vou tentar falar com a nossa equipe pra gente tentar. Porque se isso for confirmado, gente, o futebol tem que parar de colocar os milhões e milhões à frente de saúde. A gente já tá falando que não é saudável mais o esporte de alto rendimento. Agora, a gente tá vendo mortes no futebol. A gente tá vendo jogadores de 27 anos morrendo com uma filha de 2 anos, um outro filho, um menino recém-nascido de 8 dias. Então, começa a ter que haver uma certa cobrança. Aqui... Até quando o futebol vai ser só isso, sem parar para ganhar dinheiro atrás de dinheiro? Ô, Tico, a gente aqui, né, pelo menos nos grandes clubes, né, os clubes todos que eu joguei, a gente faz o teste cardíaco quando volta todo ano. Sim, por isso que eu tô te falando. Né? Se você faz teste cardíaco, o teu coração tá bom, e mesmo assim tá acontecendo, é porque tá muito pesado, pô. Então, mas a maioria dos clubes, eu não sei... Todos. Futebol alto nível, assim como a gente tá falando, todos fazem teste cardíaco. Pequeno. Mas é exatamente por isso que eu tô falando. Não é mais gente só que teve problema cardíaco. Aí o Mauro trouxe até a informação que quando ele era mais novo teve essa situação. Mas às vezes, até os médicos, o Flávio Prado estava falando ontem que os médicos não sabiam como ele teve, porque pelo que eles estavam analisando ali da saúde do atleta. Então são pessoas saudáveis que estão tendo essa situação. Eu acho que cabe muito uma reflexão e, vale deixar claro, tá? Como a gente falou aqui, o Esquerdo era pai de uma menina de 2 anos e do menino recém-nascido que tinha 8 dias quando aconteceu o jogo entre São Paulo e Nacional. Então, como o Mauro diz, né, é muito cruel, é assim. E tem uma história que eu vou ler aqui do jogador do Botafogo, né, que está emprestado ao Leão do México, Diego Hernandes, que ele falou sobre uma... Olha aí, cara, isso aí é o Esquerdo com esse filho de 8 dias. Pode botar a imagem de novo aí, Kaique. Porra, é muito cruel, né? O destino, olha aí, ele no nascimento do filho de 8 dias aí, agora, foi nessa semana passada, essa foto, deixando claro aqui, tá? O velório do Esquerdo vai acontecer nessa quinta-feira. E segundo o jornal uruguaio El País, a cerimônia será aberta no Uruguai, podendo, inclusive, contar com a presença de jogadores do São Paulo, tá? Rafinha se manifestou para ir. O Caleri, o Rafinha e o Michel Araújo foram ao Hotel do Nacional e manifestaram o desejo de estarem presentes no velório. O Caleri, ainda mais, cara, temos que fazer todos os elogios do mundo ao Caleri, porque ele não falou nada pra ninguém. Eu soube disso ontem no evento. Ou seja, ele não fez por mídia. O Caleri pagou os custos do Esquerdo no Hospital Albert Einstein, que é um dos mais caros do Brasil, se não for o mais caro. Ele ia ter que ser transferido, porque ele foi pro Albert Einstein depois da partida, e o Caleri falou, nada disso, eu pago. Ele vai continuar no Albert Einstein. Então, Caleri,
Parabéns, você agora para mim ainda mais ídolo. Fera demais essa atitude do Caleri. E o Caleri, Michel Araújo e Rafinha são os jogadores do São Paulo que querem eles ir vão ao ver se vai dar tempo, né? Porque eles jogam Uruguai. hoje. A ideia dos jogadores é viajar depois do jogo de hoje num voo particular para poder chegar a tempo do velório. A CBF divulgou que vai fazer minuto de silêncio nos jogos dessa quarta-feira, mas como a gente disse aqui, não adianta minuto de silêncio, porque a família já perdeu um pai. Adianta é rever os conceitos do futebol, é rever o calendário bizarro que tem no futebol brasileiro. Isso a CBF pode fazer. A CBF poderia pesquisar. Essas mortes têm a ver com a rotina pesada que está acontecendo no futebol por causa do calendário do futebol. Isso, para mim, é a principal atitude da CBF. É se preocupar com a saúde dos jogadores. Porque está ficando meio visível que não está sendo nada saudável esse calendário absurdo do futebol mundial. E o futebol hoje é muito dinheiro, é um meio que movimenta uma fortuna e que às vezes acaba se esquecendo da saúde dos jogadores que são os responsáveis pelo espetáculo. Bom, tem uma história aqui, cara, que é sobre essa situação do Izquierdo. O jogador Diego Hernandes, que é do Botafogo e está emprestado para o León do México, ele prestou uma homenagem ao seu compatriota, que é amigo, e ele revelou, cara, isso aí é muito... um papo que ele teve, tá? Com o zagueiro, antes da bola rolar, e que o Izquierdo teria dito para ele que faria a partida da vida contra o São Paulo. Vamos colocar aí a publicação do Diego Hernandes, que era amigo do Izquierdo, né? Tá aí a foto dos dois juntos. Ele colocou na publicação: como você me disse antes do jogo, baralho, né? Vou jogar o jogo da minha vida. Olha pra mim. E assim foi. Você jogou a sua vida no jogo que você queria tão bem. Hoje você me deixa um vazio muito grande. Só eu, você e minha família sabem o que você foi pra mim nesse tempo que eu tinha acabado de subir pra jogar numa primeira divisão. Hoje tenho que me despedir de uma pessoa que não sei se há muitas neste esporte. Hoje despeço-te com os olhos cheios de lágrimas e o coração partido. Obrigado por tudo, de coração. E só morre quem esquece. E aqui nós não esquecemos os que estiveram aqui. Que descanse em paz. Foi essa postagem aí do Diego Hernandes, a homenagem que ele fez ao amigo, né, que disse pra ele que seria o jogo da vida dele contra o São Paulo no Morumbi, que era um jogo de classificação de Libertadores. E aí fez aí o Hernandes essa homenagem ao Izquierdo. E aí ele continua: por el amigo, acórdate, quando año no quieras seguir, e te barrones a celo. Essa é o que a gente acabou de ler, né? Por essa tremenda fé, você é meu jogador sempre. Te disse isso. E aí é a homenagem do Diego Hernandes para o amigo, para o Izquierdo. Então, nossas homenagens aqui ao jogador. O velório vai ser nessa quinta-feira no Uruguai. Como a gente disse, alguns jogadores do São Paulo querem comparecer, né, a esse velório. Para mim é uma atitude super nobre do Rafinha, do Michel Araújo e do Caleri. E ficam aqui as nossas homenagens ao Izquierdo, que ele descanse em paz e muita força para a família, né? Que agora a esposa fica com uma filha de 2 anos e o filho aí de 8 dias, agora com 2 semanas de vida, o filho recém-nascido do Izquierdo.